Não se assuste com a foto. Esse também é você no mundo. Afinal, todos somos seres sem cabeça. Você só não tinha parado para perceber isso antes. Na foto, o banheiro da casa foi construído com essa abertura logo acima do espelho. Então, quando subi no estendedor de roupas para verificar o traje de padrinho, resolvi capturar o momento, pois percebi que a imagem era do ser sem cabeça, a mesma que a escola indiana do Shivaísmo usa para responder a um questionamento que frequentemente surge no caminho proposto por eles e também para ensinar outras relações da imagem com o que está sendo proposto. Então, eu tirei a foto para fazer a reflexão. E a pergunta que se responde com a imagem é algo em torno do: afinal de contas, como é possível que eu seja algo que jamais percebi? Como, depois de todos esses anos vivendo comigo mesmo e dentro de mim mesmo, eu possa ser outra coisa além do que já conheço? Como poderia haver algo que sou eu e não reconheço? E então, a tradição usará a imagem ensinando. Pois bem, talvez, e isso é bastante provável, você também nunca tenha notado que é um ser sem cabeça. Afinal de contas, você jamais poderá, ao longo de toda a sua experiência humana, enxergar o próprio rosto. O que você pode ter visto até hoje foi uma projeção em vidro, no caso de um espelho, ou uma simulação, no caso de fotos e vídeos, do próprio rosto. E a diferença entre esses meios e a realidade é que se o meio estiver corrompido, a imagem estará para sempre distorcida. No entanto, a ação de verdadeiramente olhar para si e enxergar os próprios olhos jamais será possível. E talvez você nunca tenha pensado nisso antes desse momento, pois às vezes algumas coisas muito óbvias não estão no âmbito da nossa percepção porque nós sequer sabemos que desconhecemos aquilo. Se você nunca tinha se dado conta de que jamais irá ver a própria cabeça, ainda que você, pela maior parte do tempo, esteja vivendo dentro dela, realmente existe a possibilidade de que, mesmo tendo convivido até hoje consigo mesmo, você ainda não se reconheça. Ainda não perceba como experiência aquilo que essa filosofia considera o verdadeiro eu, ou seja, a essência do ser, a fundação de toda a realidade já experimentada. A imagem também pode ser útil para se compreender que o que se busca não é um objeto de contemplação, mas a fonte de toda a experiência. Afinal, assim como o olho consegue ver a tudo, mas jamais irá enxergar a si mesmo, o estado que se almeja com essas práticas e ensinamentos não é algo para se encontrar alguma coisa, algum objeto dentro de si, mas para se experimentar aquilo que fornece à mente e ao corpo a capacidade de observar e envolver-se com os objetos da nossa experiência. A experiência de despertar para esse novo paradigma de realidade não é algo que será visto e compreendido pela mente, mas um estado experimentado de maneira direta, não mediada. A experiência antes de a mente pensar sobre aquela experiência. Portanto, estar presente naquilo que proporciona o contexto para o pensamento se expressar e para o olho produzir visão. No fim das contas, é exatamente sobre isso, estar presente. Afinal, todas as experiências da sua vida, independentemente dos objetos e as classificações que você atribuiu a eles, sejam momentos alegres, tristes, irritantes, prazerosos, todos eles têm algo em comum: o fato de se estar consciente desses estados e das mudanças entre eles. É nesse ponto, para esse ponto, que converge todo esse ensinamento. A simples ideia de mudança entre os estados infere em si a necessidade de um ponto imóvel, o eixo central em torno do qual tudo gira e se modifica. Por isso que essa escola indiana ensina que não era o eu que estava alegre, triste, irritado ou em deleite, mas o eu é aquilo que dá fonte para todos esses estados.
No entanto, uma das coisas mais fantásticas do Shivaísmo é que a experiência de corpo, mente, emoções, sentidos é válida e deve ser aceita e abraçada com toda a profundidade, pois ela é a única experiência possível para o corpo e a mente daquele que as experimenta. A ideia do ser sem cabeça também ensina através de uma imagem uma proposta para se estar no mundo, para além dos pensamentos que povoam uma mente e uma experiência individual. Pois, ao invés de se fechar dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos, dos seus dramas, das coisas que você queria, mas não aconteceram, daquilo que aconteceu e no seu desejo interno não era para ter acontecido. Quando você abre mão disso, você se abre e permite que a experiência da vida seja um espaço aberto para que o mundo aconteça. Portanto, na próxima vez que interagir com o mundo, seja como um ser sem cabeça, um espaço aberto, uma tela em branco, sob a qual a vida vai se apresentar. Experimentando assim contexto da sua realidade imediata para muito além do diálogo pontual e individual que a mente produz. E dessa maneira é possível usar as ferramentas da mente para estar no mundo, ao invés de ser levado para fora da experiência direta e para dentro de um diálogo mental que só existe dentro de si. Com o tempo, você vai desenvolvendo cada vez mais a capacidade de desassociar a percepção da mente analítica. Assim, para-se de dar atenção às histórias que o pensamento continuamente produz e começa-se a enxergar algo maior e mais rico, que é o mundo em si e o desenrolar da vida. Essa prática faz com que a experiência da realidade direta se mostre algo fascinante e cativante, que jamais deixa de surpreender por trazer sempre em si um elemento de curiosidade. No entanto, isso exige uma atenção, uma presença, sem a qual todo o espaço, todo o desenrolar que ocorre à sua frente poderá ser perdido. Portanto, tente buscar na sua experiência direta de mundo algo como, para finalizar essa reflexão, um breve exercício para que você consiga desenvolver essa capacidade. Feche seus olhos e acomode-se de forma que o corpo se sinta confortável pelos próximos instantes. Então, retire a sua percepção do ponto em que você imagina que está o pensamento, de onde lhe parece que você vive e que normalmente é um ponto atrás dos olhos, dentro do crânio. E traga essa percepção para os seus ouvidos. Agora, convide todos os sons ao seu redor a serem percebidos. Você não precisa buscá-los, basta abrir-se para essa percepção. Não importa se você gosta ou não dos sons, se eles estão próximos ou distantes, se são barulhentos ou quase imperceptíveis. Apenas deixe que todos os sons pintem a tela da sua percepção. Apenas ouça. Você não quer concluir nada sobre esses sons. Apenas seja o espaço para que eles existam. Agora, você fará o mesmo exercício com a sua visão. Portanto, ao abrir os olhos lentamente, apenas veja. Não pense no que você vê. Apenas seja espaço para que todo esse cenário à sua frente possa acontecer, possa se expressar. Lembre-se que você é o ser sem cabeça, apenas espaço para o mundo existir. E toda vez que o diálogo interno começar a atrair a sua percepção, modifique o objeto para o qual você olha, esse cenário que está à sua frente. Com o tempo, a conversa mental se torna mais demorada para chegar. E depois, mesmo quando ela chega, nem sempre
carrega a sua percepção. Procure cultivar este simples hábito em seu dia a dia e em diferentes situações, abrindo-se para aquilo que está à sua frente e não mantendo-se continuamente conectado ao que está dentro do crânio. Espero que a reflexão faça sentido e a prática lhe ajude a ter uma experiência mais rica em seu cotidiano. Um abraço.